Segundo aos Coríntios, capítulo de número 1, tão somente o versículo de número 20, para a nossa breve meditação. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 20. Os que acharam, por favor, digam amém. Amém. Diz assim: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. E você diz amém? Amém. Ok. Amados, a leitura que ora acabamos de fazer, olha que coisa tremenda, escuta bem, ó. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Escuta bem isso, por favor. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém. Alguém me ouve? Amém. Para a glória de Deus por nós. Escuta isso, por favor. Paulo está escrevendo. Eu disse Paulo está? A terceira maior cidade da Grécia, a cidade de Coríntios. Você tem que entender que nessa época aí, escuta bem isso, só uma introdução de texto para já adentrarmos no corpo do sermão. Que nessa época não havia papel. Lembra que papel vai fazer ainda, 600 anos. Nessa época eram os pergaminhos, couro de cabra curtido. E a Grécia, para quem não sabe, era tronos e mais tronos de deuses e mais deuses. Esse negócio de Jeová quase ninguém conhecia. Tanto é que quando falava em Jeová dizia o Deus dos hebreus. E Paulo então chega em Corinto e faz uma revolução. Paulo chega na capital da Grécia, Tessalônica, e revoluciona. Paulo chega na Macedônia e põe de cabeça para baixo. Mas eles não conheciam Jeová, começaram a conhecer através de Paulo. O que eles sabiam era de Apolo, de Vênus, de Diana, de Afrodite, dos deuses gregos. E Paulo apregoou para eles dizendo: olha, se vocês quiserem alguma coisa, pede para Deus, confia que Ele dá. E se vocês quiserem alguma coisa, pode reunir 2 ou 3 e concordarem na terra, que Ele concorda no céu. E eles acreditaram, escuta bem. Só que eu e você temos uma herança adâmica, e se tu disseres que não, é falta de disciplina consciente. Nós temos uma herança adâmica. Se ouvirmos agora, eu vou te dar um carro, pode ter certeza, você tem tanta ansiedade que está arriscado você ficar me ligando todo dia. E aí, quando é? E aí, quando é? E aí, quando é? Isso é normal. Somos seres assim, de fazer cobrança por conta da ansiedade. Quer ver se um noivo disser para a noiva: filha, um dia nós vamos casar. Ah, menino, todo dia ela vai dizer quando é, quando é, quando é, quando é. E esse quando é, vai empurrando ele vai ficando com ódio e vai embora. Resumindo, é ansiedade nossa. Somos seres portadores de ansiedade. Aí então a igreja de Coríntios, escuta isso. Alguém me ouve? Diga amém. Amém. Não entendendo que Deus é um Deus que faz promessa, mas que não é dentro da ótica humana, do tipo, Deus prometeu e a gente espera já, agora. Eles aí começaram a dizer: Deus dos hebreus não dá para a gente esperar não, porque promete, mas cadê?
Cadê? Ansioso. Aí Paulo escreve para eles, e alguns chegaram até a dizer: Deus não vai cumprir aquilo que prometeu, porque tinha deles que estava esperando há 5 anos e nada, 6 anos e nada, 10 anos e nada. Israel, que esperou 430 anos no Egito, e o diabo e Satanás, que esperou 4004 anos a primeira profecia se cumprir, o Senhor levantando o pé, esmagando a cabeça do diabo. Então Deus promete, Ele cumpre. Só que nós somos seres ansiosos e queremos já. A igreja de Corinto ficou na ansiedade: cadê? Como eram todos novos convertidos, que ainda não conheciam Jeová, comparou Deus com um tal de Apolo, de Vênus, de Diana, Afrodite, é tudo a mesma coisa. Aí Paulo teve que escrever: alto lá, porque todas quantas promessas, diz Paulo, saiu dos lábios de Deus, tem de Deus o sim, tem de Deus a certeza, o aval, a rubrica. É isso que diz o texto: se Deus prometeu alguma coisa, porque todas quantas promessas saiu dos lábios de Deus, tem de Deus o sim, a convicção que vai se cumprir. Ou seja, ele está dizendo: igreja de Coríntios, não compare o Senhor Deus com esses deusinhos feito de barro, feito de madeira, esculpido na pedra. Se Deus prometeu alguma coisa, saiu dos lábios de Deus, tem de Deus o sim que vai se cumprir. É isso que ele está dizendo, querido. Em outras palavras, trazendo para o dia de hoje: amado, amada, se Deus te prometeu alguma coisa, está escrito, tem de Deus o sim, a convicção que vai se cumprir, para a glória dele, para que o nome dele seja glorificado. Quantos acreditam que Deus vai cumprir o que prometeu? Levante a mão e glorifique ao Senhor. Se você abrir a Bíblia Sagrada, você vai achar em todas as páginas da Bíblia promessas. Em todos os livros da Bíblia promessa. E dentro dos livros nós encontramos 1260. Eu disse 1260. Só uma vez mais. 1260 promessas. 1260 promessas. Mas deixa eu te falar concernente a um Deus. Olhe para mim, senão você não vai entender. Concernente a um Deus que vela. Vela quer dizer fica acordado, só para cumprir aquilo que ele promete. Meu amado, se Deus te prometeu alguma coisa, pode dar sangue no calcanhar, demore quantos anos demorar, ele vai cumprir. Você está entendendo? Acha um ombro aí, dá um toque no ombro dele, no ombro dela, e diz assim: espera só mais um pouquinho. Eu achei lindo, irmão, achei lindo. Eu vi um cidadão aqui e alguns outros. Eu vi um assim, ele olhou, sorriu para alguém, mas não bateu no ombro e não falou. Ria depois, agora bata no ombro e diga: espera mais um pouquinho. Entre as muitas promessas que encontramos nas Escrituras, um certo dia o colégio apostólico estava reunido, olha só, e 2 dos discípulos, filho de um grande pescador cujo nome era Zebedeu, e a mulher desse pescador chamava-se Maria Salomé. E os filhos de Maria, Salomé e Zebedeu chegaram aos pés de Jesus, que eram 2 discípulos, e disseram: Senhor, minha mãe quer falar com o senhor. Eu disse: quem é a tua mãe? O que é isso, mestre? Quando olhou, disse: pois não. Por incrível que pareça, sabe o que é que Jesus disse? Bença minha tia. Não, sim, era a tia de Jesus, Dona Maria Salomé, irmã mais velha
de Maria, a mãe de Jesus. Pois não, tia? Ó, meu sobrinho, queria falar com você concernente meus dois filhos aí, o João e o Tiago. Pode falar, tia? Olha, eu sei que no teu reino, quando tu te assentares no trono de Davi para reinar, vai ter uma cadeira à direita e uma à esquerda, segundo a profecia. Eu queria, já que são teu primo, filho de tua tia, que o meu sobrinho considerasse o DNA. Bota João à tua esquerda e bota o Tiago, meu filho, à tua direita. Ele vai, não. Ô tia, não é assim não, tia. Não, tia. Tchau, tia. Não, e aí? Isso não compete a mim, tia. Isso aí já tem até nome na lista. O pai já reservou quem vai se assentar à minha direita e à minha esquerda. Pode ser que eu esteja pregando para alguém aqui que vai se sentar à esquerda e à direita. Porque o menor aqui é o maior no reino dos céus. E aí a Bíblia diz que os discípulos ficaram zangados com os outros dois filhos de Zebedeu e de Maria Salomé, a ponto de dizer: está pensando o quê? Aí Jesus se invocou e disse: venha cá, meu discípulo amado, que era o João, filho de Zebedeu. Abraçou e disse: Pedro, Tiago, João, escuta isso aqui. Aliás, o João estava com ele. Pedro, Tiago, ô André, ô Dídimo, vem cá todos vocês. Bartolomeu, que é mesmo Natanael, escuta aqui. Se eu quiser que ele viva até que eu me assente no trono de Davi, o que é que vocês têm a ver com isso? E tem mais. Este aqui não vai morrer por martírio de vocês. Eu digo que ele vai morrer de morte natural. Menino, acompanha a história. Para quem não sabe, João o evangelista, o que escreveu o livro, o Evangelho de São João, o que escreveu o Apocalipse, o mesmo que escreveu o primeiro São João, o segundo São João e o terceiro São João, ele morreu de morte natural. Morreu de velhice. Por quê? Porque todas quantas promessas saiu dos lábios de Deus, a um Deus que vela para cumprir as suas palavras. Mas quando Jesus proferiu isso, o diabo escutou. Eu não tenho dúvida, olhe para mim aqui. O diabo disse: como é que é? Morte natural, é? Ah, tá, morte natural, certo. Me aguarde. Observe. Por sinal, faz mais ou menos uns 10 anos que eu estou lutando para terminar esse livro. Assim eles morreram. E é uma luta tremenda para terminar, mas espero em Deus que esse ano saia. Falando do nascimento até a morte dos discípulos. Do nascimento, um por um. E deixa eu te contar um segredo. Nenhum dos discípulos, sofrera tanto ataques diabólicos. Pastor Fabiano Barcelos, nenhum dos discípulos sofrera tanto ataques diabólicos, tanto quanto João, só por conta da promessa. Eu vinha voando ontem de São Paulo para Salvador, e a Mara Maravilha vinha dentro do avião comigo. Ela estava fazendo um show em Salvador, e ela disse: pastor Abílio, me conta uma coisa, pastor. Por que a gente que tem um certo nome sofre tanto? Eu disse: simples e fácil. Se tem promessa de Deus, tem um inimigo número único, Satanás. E ele bate para ver
a queda. Observe que antes das promessas, ninguém estava nem aí, nem estava com vontade de chegar. Antes de qualquer promessa de Deus para a tua vida, ninguém nem te enxergava. Depois das promessas divinas, você já percebeu quantos ataques só para você sair do alvo, só para você sair da linha? Você já percebeu, depois das promessas, como o diabo tem se levantado? Pois escuta essa, Satanás: crente que tem promessa é igual a ovo batido, omelete. Quanto mais bate, mais ele cresce para a glória do Deus que fez os céus e a terra. Aleluia! Senhores, e o João sofreu, o quanto você não imagina. O diabo disse: espera aí, pode observar, João foi o último dos apóstolos. Não é um dos, não, o último dos apóstolos a morrer. Primeira investida. Primeira investida. O diabo pega João, leva João para o pináculo, para o cume do templo, aonde havia uma águia gigantesca, que era o símbolo de Roma. E o diabo leva João para o cume do templo e diz: eu quero ver você escapar dessa, morrer de morte natural. Eu vou envergonhar Jeová, diz o diabo. Eu vou te matar e eu quero ver o que vai acontecer das palavras que Deus falou. Vou te matar. E leva João para o cume do templo e põe João no bico da águia, uma gigantesca águia que era o símbolo de Roma, sobre o pináculo. E põe João no bico da águia e empurra João de lá de cima. O historiador diz que a face, a cara de João bateu na calçada de pedra e entrou. As duas pernas estouraram, fratura exposta. Os dois braços de João, fraturas expostas. Todas as costelas, pastora Amélia, todas as costelas viraram farelo. Estourou baço, fígado. O rosto entrou. Chegaram de perto para ver. Gorfadas de sangue, João botava. Mas perceberam que ele estava vivo. E o historiador diz que eles pegaram um pedaço de madeira, pau de quina, e bateram sem pena na cabeça de João, tá! A ponto de rachar o crânio. Rachar. E os miolos foram vistos. Miolo fora visto. João revirou os olhos e aparentemente morreu. O diabo deve ter cantado de galo: e aí, Deus? Matei João, matei inimigo de Roma, matei João, Deus. Negócio de que vai morrer de morte natural. O que vai acontecer das tuas promessas agora? Em Deus, diz o diabo. Eu pus um ponto final na esperança de João. Eu pus um ponto final na história de João. Agora é o fim para João. Pegaram João e levaram para a Geena. A Geena, nessa época, era onde ficavam os mortos, os cadáveres. O nosso Nina Rodrigues hoje, é Nina Rodrigues aqui também? Lá na Bahia, Nina Rodrigues, que deve ser Instituto Médico Legal, aqui, ok. Só que lá era diferente. Jogava um dia, no outro dia derramava fruto da azeitona, derramava óleo, porque eram muitos, e tocava fogo.
do outro lado do muro. Isso era normal, matar inimigo de Roma, jogar para lá, e jogaram João na geena. Entre os mortos, urubus se fartavam de carne. O miolo de João tem terra. O diabo canta de galo dizendo: é o fim da história do João, aquele que dizia que jamais morreria de martírio, e sim de morte natural, porque ele tinha promessa. Acabei com as promessas que Deus fez para João, diz o diabo. De manhã, o homem jogaria fruto da azeitona, óleo, azeite de oliva, para tocar fogo no cadáver. Eram muitos. João está entre eles, no cochilo do diabo, numa madrugada fria, faltando aproximadamente 4 horas para o homem ou os homens chegarem jogando azeite para tocar fogo. Nesta madrugada, o espírito de vida entra em João. João começa a cascavelar sobre os cadáveres. Ele não anda porque tem fraturas expostas. Ele vai cascavelando sobre os cadáveres. Lá vai João cascavelando, vai se arrastando, sai da geena, vai se arrastando, entra no mato, vai se arrastando, para numa porta e gemendo de dor. De manhã uma senhora abre a porta. Quando ela olha, era o João. E quem era a senhora? Maria Salomé, sua mãe. Ela disse: entra, João. Guarda essa. Ei, se tu tens promessa de Deus, descansa. Todas as vezes que o diabo aparecer na tua história para colocar um ponto final na tua história, se o diabo aparecer 1000 vezes para pôr 1000 vezes ponto final, Deus vai descer 1000 vezes para colocar vírgula debaixo do ponto final. Yeah. E o diabo diz: Matejão, o ano se passa. Lá passa um ano. E aí, cadê? Sumiu. E aí, cadê? Sumiu. E aquele pregadorzinho que tinha aqui em Jerusalém? Sumiu. Aquele que nós estouramos o crânio? Jogamos óleo e já virou cinza. O diabo deveria pensar: e aí, Deus? E a cinza agora? Morreu. Porque o diabo, se você não sabe, ele dá uns vacilos bobo. E no cochilo do cão acontece milagre. Não é? Caí. Não é? Oxe, caí. Diabo deu uma cochilada, João. 2 anos depois. Olhe bem para mim aqui. 2 anos depois, quando tudo parecia perdido, quando todos achavam já era, acabou, ponto final, o Joãozinho já era, entra em Jerusalém um cabra catroca com os braços todo torto, o olho meio arrebentado, o crânio rachado, nunca mais nasceu cabelo, e ele dizia: matou não, Satanás, matou não, Satanás, matou não, Satanás. Nossa! Aleluia! Aleluia! Acha alguém aí, diz para ele, diz para ela: Deus é fiel. Aí o diabo disse: o quê? Ei,
Aí o diabo disse: o quê? E eu não matei? Quem sabe de capeta fulano? Não matei? É, patrão, também pensei, mas eu sou cochila. Eu acho que foi daí que surgiu aquele adágio: cochilou, o cachimbo cai. Escute, o diabo disse: é? Então segura essa, eu quero ver tu escapar dessa. E o que é que o diabo fez? Por ótica humana não tinha jeito não, gente. Por ótica humana era ponto final. Por ótica humana não tinha escapatória. Porque a cada 15 dias, a cada 15 dias, de cais em cais romano, né? Como Ezion-Geber, que era o cais que pegava toda aquela região da Palestina, né? Como o cais egípcio, enfim. Então de cais em cais, como todo o cais do Mediterrâneo, de cais em cais, a cada 15 dias, surgia um negro navio, tenebroso, tenebroso. Na ponta deste navio, uma águia negra, dizendo: este navio é navio romano. Uma águia negra. E o navio era negro, tenebroso. E esse navio passava de cais em cais, a cada 15 dias. Ele ia e voltava, pegando os prisioneiros, os inimigos de Roma. E esses inimigos aí era tido como não tem mais jeito, os condenados à morte. E levava, este navio passava de cais em cais e levava para uma ilha chamada Ilha de Patmos. O diabo disse: eu mando ele para Patmos e eu quero ver ele escapar dessa. Patmos, amados, está no mar Egeu. É uma ilhazinha de aproximadamente 45 quilômetros. Tem até um DVD que surgiu agora, né? A Igreja Católica fez um DVD, né, mostrando a ilha de Patmos. Mas quem conhece a história sabe que aquilo ali não tem nada. Aquela ilha ali, se fosse aquilo ali, era eu diria que o Hotel Meridian. Porque quem conhece a história não tem nada a ver. João está batendo papo, João tem até assistente, João tem alguém que fica assim, ó, já viu, com o ar-condicionado levado a rabo de pavão, né? Tem outros prisioneiros na ilha que trabalham, tem outros que tem até piriguete para eles. Já percebeu? Tem nada a ver. Quem conhece a história de fato sabe que aquilo tem nada a ver. A ilha de Patmos, para quem não sabe, era um viveiro. Era um viveiro. Ou seja, a ilha de Patmos, para quem não sabe, era onde o maluco, o doido do Nero, criava os seus tigres e as suas tigresas, os seus leões, leoas, leopardos, as feras do imperador. Era a ilha de Patmos, era nada mais, nada menos que o viveiro do maluco. E o que é que ele fazia a cada 15 dias? Pegava esses prisioneiros e levava para a ilha de Patmos para servir de alimentação para suas feras. Nunca se ouviu falar, senhores, em um prisioneiro que voltou com vida da ilha de Patmos. Nunca! E o diabo disse: escapa dessa, João, que eu quero ver. Escapa, cangaia, escapa, catroca, escapa, caolho, que eu quero ver. Escapa e bota João entre os prisioneiros que vai para a ilha de Patmos. O diabo dizia: até eu. O diabo dizia: até eu quero assistir de camarote o senhor tirar ele dessa. Não, já vá. Se tu conseguir, diz o cão, ó, não tem como. Por ótica humana não tinha escapatória. Porque as feras, quando ouviu o negro navio apitar,
Tinha feras que já entravam nas águas, e os prisioneiros eram jogados. Alguns já desciam mortos, porque os carrascos matavam e jogavam nas águas. Quando jogou João, o diabo não queria olhar para ninguém, era para João. Esse aí, livra que eu quero ver, Deus. Parece que vejo Jeová. Miguel, sim, vem cá. Gabriel, todos os anjos, vem ver uma cena. Messias, sim. Vai, pois não. Escuta essa. Quando jogaram João, o diabo. Agora, só que o diabo se esqueceu que João era filho de Zebedeu, um grande pescador. Quando Jesus chamou João, ele deixou as redes. João era pescador. E você já viu pescador não saber nadar? Você está maluco? Você está doido? Quando jogou João, que as feras vieram por cima, leão, João, mergulha que eu quero ver, leão. E lá vai João, e lá vai João, e lá vai João, e lá vai João. Mergulha, leão desgraçado. Quando João buscar. O leão, ele mergulha comigo. Quando João chegou na ilha de Patmos, alguns também chegaram. As feras começaram a esganar a gente. Se você não sabe, só sobra João. Eu não tenho dúvida que os leões, tudo endemoniado. É esse aí, tudo cheio de Satanás, é esse aqui. Quando foi para avançar, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 5 em diante: eu, João, na ilha de Patmos, estava como que morto. Apareceu um entre as feras, os olhos como chama de fogo, os pés como latão reluzente. Aleluia! Ei, sem falar no ataque que ele sofreu lá em Jerusalém, que foi o primeiro ataque, quando jogaram ele dentro de uma caldeira fervente de óleo, né? Tanto é que naquela época não era cinzal, era rebengue de cavalo, ou seja, rabo de cavalo, e aí então as cordas eram muito fortes. Tanto é que quando desceram João na corda, daquele caldeirão fervente de óleo, que desceram João, que ele mergulhou, o historiador diz que a corda do rebengue de cavalo partiu, cozinhou, partiu, e João foi solto e ficou lá no fundo. Se a corda não suportou e cozinhou na cabeça deles, até os ossos de João vai derreter. E eles imaginando que João estava morto lá embaixo, de repente a caldeira fervente. Quando pensa que não, João, pensa no hidratante. Resumindo, quem tem promessa de Deus, fica tranquilo, vai se cumprir tintim por tintim, querido. Você está entendendo, amada? Está entendendo, querido? Tomando o assento agora, eu vou tomar o assento, mas antes que eu tome, escuta essa. E João está lá. De repente, ele é arrebatado. Escreve para a gente o Apocalipse. Tem uma senhora visão escatológica. Escatologia, doutrina das coisas futuras. Tem uma visão maravilhosa. Contempla tudo, conta para a gente. Escreve ainda 7 cartas. E quando ele volta, o Senhor Deus o arrebata e coloca na cidade de Éfeso, em espírito
alma e corpo. Ele aparece na cidade de Éfeso. Quem era o pastor de Éfeso, para quem não sabe, era Timóteo, o filho na fé do apóstolo Paulo. Timóteo está pregando, diz o historiador, e quem aparece na porta? João. Quando Timóteo vê João, urebanto neflácio beneplante que faz, ele entra. Querendo assentar-se lá embaixo, Timóteo diz: não. O senhor se assenta aqui na tribuna, e a partir de hoje o senhor é o pastor desta igreja. Já com quase 100 anos. Quantos anos? Sentadinho, queria levantar, mas não tinha forças por conta da velhice. Ele levantou a mão e disse: filhinhos, é já a última hora, filhinhos. Pegou na mão do pastor Timóteo. Timóteo tentou segurá-lo e ele dormiu, morreu assentado no púlpito da igreja de Éfeso. Morreu de velhice, e Deus deve ter olhado e disse: e aí, Satanás, sou um Deus que velo para cumprir aquilo que prometo ou não? Pastor Abílio, oi, eu fiz este arrudeio todo só para te dizer isso, minha amada. Fiz este arrudeio todo só para te dizer isso, meu amado. Só para te dizer isso. O fim que aparentemente está na tua horizontal não é o fim. Isso que o diabo está dizendo que é fim, não acredite. Por ótica humana não tem jeito, pastor. Por ótica humana acabou. Pois Deus está te convidando a crer, porque é hora de revoltar ao começo de tudo. Quem acredita nisso, aplauda Jesus. De pé como estamos, oh yes, de pé como estamos, nós vamos mandar um recadinho para Satanás. A não ser que você não acredita que Deus te trouxe aqui para falar cara a cara com você, dizendo que a sua história não vai terminar assim, que você não está vivendo ponto final coisa nenhuma. Isso aí é nada mais nada menos que o diabo tentando colocar freio. E se você acredita que o Deus de João é o teu Deus também, levante a mão e glorifique a Ele. Em alto e bom som nós vamos mandar um recado para o diabo. Mas tem que ser bem alto. Por quê? Porque o inferno está longe da gente. Senão não chega lá. Em alto e bom som, diga comigo: Satanás, escute essa. Pode mandar a prova que você quiser. Fica sabendo, Satanás, que o Deus de João é meu Deus também.
tem mais Satanás. E tem mais Satanás. Fica sabendo que nada, mas é nada, vai me tirar da peleja. Eu estou de volta para tomar posse daquilo que é meu. Aplauda o Senhor. Aleluia. Só os que acreditam em milagre, diga amém. Então a palavra não é outra se não é só. A palavra não é outra se não é só. Eu estou de volta, vai. Então diga para no mínimo 2 pessoas: eu estou de volta, eu estou de volta, eu estou de volta, eu estou de volta, eu estou de volta. Vai, eu estou de volta, eu estou de volta. Aplauda Jesus Cristo.